E muito bem, já está a gravar. Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso webinar Estratégias Inbound e Outbound para Empresas B2B. O nosso orador será a Ana Chiappetta. A Ana, para quem não conhece, é cliente Success Manager Itália e Portugal na Alibaba.com. O percurso da Ana na Alibaba já tem mais de 18 anos? Não, enganei-me, Ana. 4 anos, quase 5. 4, 5, porque passaste anteriormente entraste no grupo Alibaba de outra forma. A Ana, a função dela na Alibaba, no fundo, é ajudar pequenas e médias empresas a internacionalizarem o seu negócio, quer em Itália, quer em Portugal. Neste momento, com grande foco em Portugal. Vamos então dar início, Ana, ao nosso webinar. Perfeito, muito obrigada pela introdução. E, bom, prazer a todos que estão aqui presentes, obrigada pela atenção de vocês. Como já falado, a gente vai falar um pouquinho de estratégias inbound e outbound. Eu vou fazer com divisão da minha apresentação, e aí só me avisem se estiverem vendo ela. Vamos ver. Vocês estão vendo ela grande ou pequenininha? Grande. Grande? Sim, estão todos a ver grande, certo? Vamos ver aqui. Ah, não. Peraí, que eu acho que vocês estão vendo só uma imagem do... Agora vocês estão vendo vocês, né? Sim, sim. Um segundinho. Às vezes a tecnologia dá uma... Pensa de ser mais inteligente que a gente. Vamos ver. Windows. Acho que agora sim. Agora vocês estão vendo ela, a página inteira? Sim, Ana, estamos. Ótimo, perfeito. Bom, então, cadê vocês aqui? Só para mim achar? Ótimo. Bom, então, como a gente estava falando, vamos falar de estratégia inbound e outbound para empresas B2B. Tenho certeza que vocês já sabem muito bem o que é uma e a outra, né? Mas eu queria entrar bem no detalhe daquilo que é a empresa B2B hoje e quais seriam, digamos, os instrumentos mais eficientes para as empresas B2B. Vamos lá, então, sobre o que a gente vai falar nesse encontro de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre as tendências no marketing B2B, na estratégia de marketing inbound e outbound, que a gente vai ver direitinho, né, algumas características de cada uma dessas estratégias. Vamos ver também um pouquinho daquilo que é o perfil do comprador B2B, que eu acho que é algo que tem que ser muito claro na mente do empreendedor antes dele escolher uma estratégia para atrair novos clientes. O objetivo do marketing B2B, isso também é um ponto bem interessante, que às vezes não é muito claro, então a gente acaba não conseguindo atingir aquele que é o nosso cliente ideal. A definição de leads, só para, digamos, contextualizar um pouquinho, né, aquilo que a gente fala de contato, quem é a nossa lead. E o planejamento estratégico é realmente pegar cada pedacinho daquilo que é a atração do novo contato, a aquisição dessa lead, e depois nutrir esse contato para que ele se torne um cliente. E aí, por último ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre o B2B Customer Lifetime Value, que eu acho que isso também é bem interessante a gente fazer como exercício e ter em mente quanto o nosso cliente vale realmente para nós. Bom, dando início aqui, quando a gente fala sobre tendências no marketing B2B, aqui é um pouquinho dos instrumentos que a gente tem disponível para fazer, né, para utilizar, para que a gente possa ter contato com potenciais novos clientes. Então, quando a gente fala do marketing B2B, a gente tem a possibilidade de entrar em contato com compradores do mundo inteiro através do online. Eu acho que isso é uma possibilidade fantástica que a gente tem para poder não só expandir o nosso mercado, mas realmente entender novos mercados e ver a possibilidade de entrar neles através do online.
Você está me escutando direitinho? Tudo bem? Sim? Eu estou a ouvir bem, mas os slides, ainda estamos Sim. no primeiro slide da capa. Ah, boa. Então não está funcionando. Só um pouquinho. Porque não estava a aparecer em projeção, estava só a aparecer a apresentação em si. Não sei se será por isso. Agora, vamos ver. Ok. Agora acho que sim. Agora tudo. Ótimo. Então, essa aqui era um pouquinho da nossa agenda. Vamos ver se passa. Ok, Tá agora a vocês estão passar. vendo direitinho? Sim, está a passar, Ana. Perfeito. Bom, então esse aqui era um pouquinho que a gente estava falando agora, desses instrumentos que nós temos, que a gente pode fazer utilizo para poder chegar a novos clientes. Então, aquilo que a gente estava falando é esse primeiro ponto, né? O comércio global. Então, a possibilidade de entrar em contato com compradores de todo mundo através do online. Outra coisa interessante seria os conteúdos personalizados. Acho que é algo que a gente tem trabalhado muito mais nos últimos anos, a possibilidade de personalizar o conteúdo, de fazer um material que seja específico para esse cliente nesse exato momento do ciclo de vida dele. Acho que isso também é bem interessante. Eventos. Quando a gente fala de eventos, a gente tem eventos, sejam eles físicos que online. O físico poderia ser, de repente, participar em uma feira física, que é muito interessante para poder entrar em contato direto com novos compradores. Mas eventos online como esse que a gente está fazendo agora, né, que é o webinar, ele é muito interessante para atrair potenciais clientes no momento que a gente decide passar informação para esses potenciais clientes, né? Então, eles são atraídos a nós por esse tipo de conteúdos online que a gente transmite a eles. Depois, a gente tem a automação. Acho que isso também é um instrumento muito, muito interessante que a gente tem feito cada vez mais utilizo, porque é algo que permite que a gente possa escalar a nossa comunicação com os nossos potenciais clientes. Então, acho que isso é muito interessante de fazer, utilizo entender bem como inserir dentro do da nossa estratégia de vendas. Depois, instrumentos como robôs de bate-papo, né, o chatbot, que servem para dar uma experiência melhor para os nossos clientes. Então, eles chegam até a gente, eles conseguem ter um acesso a nós muito mais rápido, conseguem ter uma resposta, de repente, rápida para alguma dúvida que eles possam ter. E isso nos ajuda também a melhorar essa experiência do cliente quando eles chegam até nós, no nosso site, por exemplo. E os vídeos, né? Hoje a gente vê vídeos em todos os cantos, acho que todas as empresas elas estão utilizando muito mais os vídeos para entrar em contato com seus potenciais clientes e, diferentemente daquilo que a gente pode pensar, né? Que os vídeos eles são muito mais interessantes para o consumidor final, então o B2C, a gente vê os vídeos abrochando cada vez mais também dentro do setor B2B. Ou seja, a gente vê a importância de ter um vídeo como aproximador de empresa fornecedora e empresa compradora. Então, no setor B2B, o vídeo está cada vez mais presente. E é claro que todos esses pontos que a gente falou, eles são exaltados com o online. Então, cada um desses pontos, através do online, eles vêm exaltados e a gente consegue ter um alcance muito maior. Mas claro que vale lembrar que todos esses pontos que a gente acabou de citar aqui, eles têm que ser, digamos, englobados dentro daquela que é a estratégia de venda de vocês. Ou seja, eles têm que se adaptar dentro de uma estratégia, de repente, mais... não antiquada, mas aquilo que é um pouquinho mais tradicional, que seria ter um time de força-venda, né, um time comercial que vai entrar em contato direto com os clientes. Então, todos esses instrumentos aqui, eles têm que, digamos, fazer uma colaboração com esse time de força-venda, esse time comercial que vocês têm, em modo que eles também possam utilizar esses instrumentos para
entrar em contato com os clientes. Ou esses instrumentos têm que facilitar a vida do time comercial de vocês. Acho que é interessante pensar nisso, né? Esses instrumentos não vêm para substituir um time comercial, mas vêm para suportar. E aí aqui a gente entra mais, né, na direção do nosso webinar, que seria ver um pouquinho do que é a estratégia inbound e outbound. Então, quando a gente fala de estratégia inbound, seria algo que a gente, como empresa, faz para atrair o potencial cliente até a gente. Então, a gente faz em modo que clientes, de maneira massiva, sejam atraídos até a gente e entrem em contato conosco. Quando a gente fala de estratégia outbound, é um pouquinho diferente, porque ali a gente não faz, não tem essa estratégia, digamos, de ter grandes quantidades de tráfego chegando até nós, mas a gente faz uma atividade proativa e entra em contato one-to-one com potenciais compradores. Então, essa acho que é a grande diferença entre as duas estratégias. Então, realmente a gente tem aqui uma no qual a gente vai fazer em modo que o cliente chegue até a gente, e a outbound seria aquela de one-to-one, procurar aquele que é um potencial cliente que tenha tudo a ver conosco, ou que seja um cliente que nós queremos dentro do nosso portfólio de clientes. E o que é interessante ver e ter claro aqui também, dependendo de cada uma das estratégias que eu escolher, a gente vai estar pensando em volume ou qualidade. Então, é importante entender aquilo que a gente quer, né, para chegar até os nossos clientes. A gente quer ter uma pipeline carregada com um grande número de potenciais clientes, ou, de repente, a gente quer ter uma pipeline um pouquinho mais escárica, né? Mas com clientes mais assertivos, que a gente pode ter a certeza que seriam interessantes para a gente, que poderiam estar interessados no nosso produto. Outra coisa que a gente tem que ver também, independente de cada uma dessas estratégias, seria ver o percentual de conversão desses clientes. No momento que eu tenho uma estratégia inbound, quanto que ela está me convertendo? No momento que eu tenho a estratégia outbound, quanto que ela me converte? E fazer, digamos, esse joguinho, né? Ver o que vale mais a pena, ou se vale a pena realmente coincidir as duas, que eu acho que é a estratégia mais interessante, ter as duas complementando uma a outra. E aí, né, a gente falando da nossa estratégia inbound, outbound, mas por que a gente faria, né, uma estratégia do gênero? Porque a gente quer mais clientes, mas será que a gente tem claro qual é o perfil do nosso cliente B2B, do nosso comprador B2B? Então, acho que isso é importante, a gente ter claro exatamente o tipo de cliente que a gente está procurando. Quando a gente fala do setor B2B, o nosso comprador, ele pode ser de diferentes proporções, né? Ele pode ser pequenininho, ele pode ser médio, grande. A gente pode falar com a pessoa, com a pessoa singular, né? Que a gente diz, uma pessoa que vai ser responsável por comprar e depois revender o meu produto para outras empresas que, a sua vez, vão revender o meu produto. Eu posso falar com uma pequena, média empresa que usa o meu produto dentro da produção do seu produto, como uma parte desse produto, ou que vai precisar para poder produzir os seus produtos. A gente pode falar com um distribuidor, que pode ser alguém que compra o meu produto em quantidade e distribui esse produto em uma certa região, em uma certa cidade, em um certo país. Ou a gente pode falar com grossistas, que são empresas, né, no caso, que vão comprar o meu produto e vão distribuí-lo não somente em uma certa região, mas, de repente, em muitos outros lugares e para diferentes tipos de compradores. Então, acho que é interessante a gente ter claro o tipo de comprador B2B que a gente quer. E claro que é interessante também entender alguns pontos sobre esses compradores. Normalmente, quando a gente pensa sobre o comprador B2B e o comprador B2C, a gente acha que eles estão muito distantes, que a lógica, né, dentro da compra é muito diferente. A gente tem aquela coisa mais emocional do B2C, né?
que a gente acha que dentro do B2B não é tão presente. Mas vou falar para vocês que o comprador B2B, ele se assemelha cada vez mais ao comprador B2C. E por que isso? Porque ele está acostumado, o comprador B2B, ele está acostumado a ser um comprador B2C também, ou seja, ter informações bem feitas, páginas de produtos dentro de um site bem completas, com fotos de qualidade. Ele tem também esse hábito de procurar referências sobre o produto ou sobre a empresa antes de comprar o produto direto, né, online. Então, todas essas características de um comprador B2C, a gente também começa a ver no comprador B2B. O comprador B2B, ele vai ter aquele nível de emoção, mas não aquela impulsividade. Eu vou comprar porque está barato, eu vou comprar porque é lindo, eu preciso hoje. Não, mas ele tem aquela coisa emocional no sentido de eu quero conhecer o meu vendedor, o meu supplier. Eu quero entrar em contato, eu quero ter um vínculo com esse supplier. E aí, então, eu vou fazer essa compra. Um outro dado que eu acho interessante é o fato de entender que o ciclo da venda B2B, ele é muito mais longo que o ciclo de venda B2C. Então, o B2C, a gente vai ter alguém que vai apertar no botãozinho e fez a compra. E a venda do B2B, ela é muito mais longa porque não é só apertar o botãozinho. Ela tem toda uma discussão, uma negociação para decidir preços, volume de encomenda. E também, ela não é tão imediata assim. Como eu falei para vocês, ela tem essa componente emocional, emotiva, no caso que o cliente, que é uma empresa compradora, ela vai querer entrar em contato com essa empresa vendedora, quer entender, quer criar um vínculo com esse fornecedor, para depois fazer a venda. Então, acho que isso é bem interessante. E outra coisa que eu acho interessante também de ter em mente é o fato que, se essa venda, ela dura, de repente, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, para a gente concluir ela, é importante que a gente tenha um plano de como fazer o follow-up dessa lead, desse potencial cliente durante todo esse período. Porque a gente tem que manter esse cliente recebendo informações nossas, a gente tem que manter esse cliente, digamos, com o interesse no nosso produto. Então, é importante ter esse pontinho na cabeça. Outro ponto que é interessante a gente ver é quanto esse cliente ele vale para a gente. Ou seja, normalmente, quando a gente fala de empresa B2B, a gente tem uma margem um pouquinho maior para poder adquirir um cliente, porque esse cliente ele não vai comprar um produto, mas ele vai comprar, de repente, um container nosso. Então, a gente tem que entender direitinho qual é a nossa marginalidade aqui. O que eu estou investindo para adquirir esse cliente? Quanto que esse cliente vale para mim? Então, todas essas informações, elas têm que estar muito claras para a gente poder tomar depois, então, uma decisão de que tipo de estratégia a gente vai inserir dentro do nosso negócio. E aí, aqui, vendo um pouquinho daquilo que são os objetivos do marketing B2B. Então, aqui a gente falou do que é o marketing inbound, outbound, qual é o perfil do nosso cliente B2B, e aí a gente chega no objetivo do marketing. O que é esse objetivo? A gente tem que ter um time de marketing com um objetivo certo de qual é o tipo, o perfil de cliente que ele quer adquirir e como é que a gente vai querer chamar esse cliente, como é que a gente vai querer entrar em contato com esse potencial cliente. Muitas vezes, o nosso objetivo, o time marketing, o objetivo do time marketing é ter um potencial cliente que complete um módulo com informações sobre ele, para a gente poder depois segmentar esses potenciais clientes, né? Então, se esse é o meu objetivo, se esse é o objetivo do meu time marketing, como é que eu vou fazer com que o meu potencial cliente chegue até mim e ainda complete esse módulo? Aonde que eu vou inserir esse módulo? Como é que eu vou fazer para que esse módulo seja acessível a um potencial cliente? Depois,
uma outra coisa, né? O meu time marketing, de repente, ele pode ter o interesse de fazer com que potenciais clientes cheguem até mim através de um telefonema. Então, se esse é o meu objetivo, o meu telefone tem que estar em algum lugar. Como é que eu vou fazer para que esse telefone, esse meu número de telefone esteja claro, presente para potenciais clientes, para que eles cheguem até mim através de uma chamada telefônica? Ou também eu posso ter o objetivo de oferecer informação ao meu potencial cliente, de educar o meu potencial cliente. Então, o meu objetivo, de repente, como time marketing, pode ser aquele de fornecer ao meu potencial cliente informações através de um e-book, através de um PDF que ele vai baixar na internet, através de um vídeo educativo. Então, se esse é meu objetivo, eu tenho que ter isso muito claro e tenho que ter todos os instrumentos para fazer com que o meu potencial cliente chegue até mim através desse tipo de instrumento. E aí, o que tudo isso tem em comum no final das contas, né? É que todos esses leads, todos esses potenciais clientes que chegam até mim através de cada um desses instrumentos, eles depois têm que ser gerenciados por um time comercial, um time de vendas, que vai ser responsável por fazer o follow-up desses contatos, ou através de e-mail, ou através de um telefonema, uma videochamada, ou através de informações que vão ser enviadas periodicamente a esse cliente. Então, é importante entender que o nosso objetivo como time marketing é aquele de alcançar os nossos clientes que são em target com o nosso business, e depois disso, alcançado esses clientes, esses leads, né, a gente tem que fazer o follow-up desses leads em modo a fazer com que esse lead se converta em um cliente. E aí, falando em lead, o que a gente quer dizer realmente com lead? E aí aqui a gente tem um pouquinho daquilo que é a explicação, né? O significado de lead. Então, a lead seria uma pessoa que está por trás de uma empresa, né? Nesse caso, no B2B, está por trás de uma empresa e que ela manifesta um interesse pelo nosso produto, pelos nossos serviços. Mas isso não significa que essa lead, ela já é um cliente. Não, ela só manifestou um interesse sobre o nosso produto. E aí aqui a gente tem 3 passos, né? O primeiro passo é aquele de atrair um volume de potenciais clientes, fazer com que esses potenciais clientes, eles manifestem um interesse no nosso produto, então eles se tornem uma lead. E aí, no segundo passo, quando esse cliente ele manifesta, quando esse potencial cliente ele manifesta um interesse no nosso produto ou no nosso serviço e ele se torna uma lead, é nosso dever aqui entender e qualificar essa lead. Ou seja, a gente vai fazer um telefonema a essa lead, a gente vai fazer com que ele complete um formulário de informações, a gente vai tentar o máximo possível entender quais são as dores dessa lead, quais são as necessidades dessa lead, para poder qualificar essa lead em diferentes estágios, para que a gente possa, então, fazer a nutrição dessa lead com a informação, o conteúdo justo para cada uma dessas leads, até que essa lead se torne um cliente. Então, acho que é muito interessante a gente ter todos esses passos muito claros na nossa mente, né? Para a gente poder fazer o melhor uso dessa nossa estratégia, do melhor uso dessas leads que chegam até a gente. Então, a gente tem como objetivo converter elas no final em clientes. E clientes que depois continuem com a gente, né? Não clientes que fiquem com a gente apenas um ano, mas clientes que continuem conosco por toda a vida, digamos assim. E aí aqui eu tenho até uma analogia
engraçada, mas acho que é interessante a gente ver essa nossa atração da lead, né? E conversão dela num modo diferente. Então, quando a gente pensa em um relacionamento, em pedir alguém em casamento, a gente nunca vai pedir alguém alguém em casamento depois do primeiro encontro. Acho que não, eu pelo menos não faria isso. E então é importante saber que também nessa relação de compra e venda existe a necessidade de ter um coligamento, né? De desenvolver uma relação de confiança entre comprador e vendedor. E por isso, acho que é importante quando essa lead ela chega até a gente faça ela passar por um funil, né? Que vai qualificando essa lead até ela chegar no finalzinho, no momento que ela está pronta para ser nossa cliente, no momento que ela se torna nossa cliente. Então, qual seria esse funil aqui, né? O primeiro de tudo seria entrar em contato com o maior número de leads possível. Então, ali a gente vai usar diferentes tipos de instrumentos, de canais, para entrar em contato com o maior número de potenciais clientes. E ali, depois que a gente entra em contato com esses clientes, a gente tem que fazer, digamos, uma boa impressão, né? Passar uma boa impressão. A primeira impressão é sempre muito importante. Então, a gente tem que ter um site feito muito bem. Se a gente está dentro de um marketplace, a gente tem que ter uma presença profissional, com páginas de produtos completa. Se a gente está numa feira física, a gente tem que ter um stand que seja profissional, muito bonito, com todas as informações necessárias e pessoas sorridentes na frente do nosso stand, que vão estar recebendo esses potenciais clientes que vão chegar até nós. Depois disso, a gente vai ter essa primeira conexão com esse cliente, então vai ser um primeiro contato que a gente vai ter, um primeiro telefonema, uma primeira conversa ao vivo ou através de uma videochamada. E é muito importante a gente também estar consciente que uma venda ela não é feita num primeiro contato. Então, é muito importante a gente ter um follow-up desse contato e ter a possibilidade de ter uma segunda chance, uma terceira chance de entrar em contato com essa lead, com esse potencial cliente. E ali, a gente vai, né, esses contatos que nós vamos ter ao longo do tempo, eles têm que ser personalizados, contatos que possam dar informações úteis para aquele potencial cliente no momento de vida que ele está. Então, a gente tem que realmente elaborar todo esse funil, em modo que, quando o nosso potencial cliente, a nossa lead, ela chega no finalzinho desse funil, ela esteja pronta para se tornar nossa cliente. E, naquele momento, ela se torne uma cliente de longo prazo, ok? Bom, falando nisso, vamos quebrar um pouquinho esse funil aqui, né? E vamos falar direitinho de cada uma dessas partes desse funil. A primeira de todas é o momento de decidir o canal de tráfego qualificado. Então, a gente vai decidir qual é o canal que nós vamos escolher para atingir o maior número de leads ou atingir um número de leads mais em linha com o nosso negócio. E aí, aqui, a gente tem esses nossos potenciais compradores, as nossas leads, que vão chegar através de diferentes canais, que podem ser canais offline ou canais online. Quando a gente fala de canais offline, a gente tem aqui, por exemplo, os nossos agentes, né, o nosso time de vendas, que podem entrar em contato direto com potenciais clientes. Eles podem fazer uma lista de potenciais clientes que são em linha com o nosso negócio e podem entrar em contato one-to-one com esses potenciais clientes. A gente pode ter, digamos, um stand e uma feira física, no qual a gente vai entrar em contato com um grande número de empresas interessantes, né, que estão interessadas no meu setor, no meu produto, que vão vir até mim dentro dessa feira. Ou senão também, a gente pode ter aquele famoso boca a boca, né? Ou seja, o contato boca a boca, no caso que um cliente
que é satisfeito, ele passa a palavra, né? Passa essa informação para um outro potencial cliente que chega até mim nessa informação boca a boca. Então, esses seriam, digamos, os canais offline que a gente pode explorar. Quando a gente fala de canais online, a gente tem o nosso site físico, ou seja, o site oficial de vocês, que tem que ser profissional, com todas as informações sobre o produto de vocês, sobre quem vocês são. Vocês podem ter também, de repente, uma presença no marketplace, que vocês vão também construir em maneira profissional, com todas as informações sobre os produtos de vocês, páginas de produto claras, né, com fotos de qualidade. E vocês também podem ter outros tipos de canais online que vocês podem estar presentes. E aí, no momento que a gente tem essas leads, esses potenciais clientes, né, que chegam até vocês, a gente tem que fazer em modo com que essa lead se torne um cliente. Então, a gente vai ter que começar a nutrir esses leads. E aí, como é que a gente vai nutrir esses leads? A gente vai nutrir através de e-mails que sejam personalizados e que falem sobre informações relevantes para esse potencial cliente. A gente vai nutrir eles através de vídeos educativos, com informações interessantes para eles. A gente pode ter um blog no qual a gente semanalmente publica informações que sejam relevantes para os nossos potenciais clientes. A gente pode criar conteúdos, sejam eles gráficos, né, escritos, textos, mas também conteúdos visivos, vídeos, que cheguem até os nossos potenciais clientes e agreguem valor. De modo que eles sempre tenham aquele input da parte nossa e consigam, então, fazer essa passagem, de lead a cliente. E aí aqui, uma coisinha que a gente já comentou, né, mas acho interessante fazer essa precisação. Quando a gente fala, então, de canais online e offline, a gente pode ter aqui os motores de procura, que pode ser o Google, por exemplo, né, então estar presente no Google. Quando a gente falou no objetivo do nosso marketing B2B, um dos objetivos que a gente poderia ter, de repente, era aquele de receber uma chamada do nosso potencial cliente. Então, o Google seria perfeito para isso, no qual a gente vai ter o nosso telefone aparecendo dentro do Google quando alguém procura uma palavra relevante para o meu produto. Então, eu apareço lá, estou investindo em Google Ads, apareço lá com o meu número de telefone, o potencial cliente me chama diretamente. Quando a gente fala de grandes números grandes volumes, né, de potenciais clientes de todo o mundo, ali a gente pode falar, de repente, da Alibaba.com, que é um marketplace no qual as empresas B2B, elas podem entrar lá, ter a presença delas dentro do marketplace e, através dessa presença, elas podem alcançar um mercado global, buyers realmente de todo o mundo. A gente tem também a possibilidade de participar em feiras físicas, como a gente falou, né? Então, setores mais verticais, ou a gente pode ter o nosso site oficial, que vai ser, digamos, algo mais... Não vai ter um alcance tão grande, né? Quando a gente tem o nosso site oficial, se a gente não faz um investimento em marketing muito amplo, o nosso alcance não é tão grande, mas a gente consegue ter essa imagem profissional nossa online, que um cliente que nos encontra na feira física, nos encontra no Google, nos encontra no Alibaba.com, ele pode sempre chegar no nosso site oficial também. E a gente tem as mídias social media, né? Ou seja, pode ser LinkedIn, Facebook, no qual os nossos agentes, de repente, podem usar esses meios, o social media, para chegar até os decision makers de algumas empresas muito interessantes que seriam em linha com o nosso negócio e que a gente gostaria de entrar em contato. Então, esses são alguns canais que a gente pode utilizar. Com certeza, ponto muito importante no momento que a gente decidiu qual é o canal que a gente vai utilizar, a gente tem que testar esse canal. Porque se a gente não testa e põe todas as nossas fichas nele de olhos fechados, talvez possa dar
merda, né? Desculpa o palavreado aqui, mas eu acho que é interessante a gente ter o teste antes de botar todas as nossas fichas dentro de uma estratégia que a gente ainda não está muito certo daquilo que pode ser o resultado obtido. E aí, segundo passo aqui é falar um pouquinho da aquisição de leads. Então, a gente usou o canal certo para a gente, um canal que a gente tenha certeza que a gente pode conseguir alcançar o tipo de lead que é mais em linha com o nosso negócio, que a gente pode entrar em contato com o perfil de comprador B2B no qual a gente tem mais interesse. Escolhido esse canal, a gente vai conseguir entrar em contato, então, com volumes de compradores que vão chegar até a gente, né, porque demonstraram interesse no nosso produto ou no nosso serviço. E aí, a gente vai ter, então, as nossas leads. Vamos adquirir essas leads, né, depois que eles demonstram interesse no nosso produto. E aí, o que é interessante quando a gente tem essa lead, a gente tem esse potencial cliente que demonstrou interesse no nosso produto? É importante a gente ter uma chamada para ação, um call to action, né? Aqui eu fiz a tradução, mas não sei se em português fica muito correto esse chamada para ação. Então, é um call to action que a gente tem que ter, que seja muito claro, ou seja, o potencial cliente, que é esse comprador B2B, quando ele chega até a gente, ele não pode ter dúvida daquilo que é a ação que ele tem que fazer. A ação é completar um formulário, a ação é fazer uma chamada, a ação é fazer o download do meu material educativo. Todas as informações aqui têm que ser muito claras e com call to actions, não só um, pode ser mais de um, mas eles têm que ser claros para o cliente, potencial cliente que chega até mim, para essa lead que chega até mim. Aí, a landing page. Acho que essa também é bem interessante, a gente falou um pouquinho antes, mas acho que é bom repetir, né? Então, a landing page aqui seria a nossa imagem, a primeira impressão que a gente vai causar a esse cliente. De repente, numa feira física, a nossa landing page seria o nosso stand. Então, a gente ter um stand bem arrumadinho, bonito, com as informações sobre a minha empresa, que tenham pessoas agradáveis ali, recebendo esses potenciais clientes que chegam até mim, né? O meu produto, ele tem que ter uma marca bonita que represente aquilo que são os meus valores, aquilo que é o meu produto. Então, realmente, essa landing page vai ser a primeira impressão. Pode ser o meu site também. Tem que ser um site profissional que tenha todas as informações necessárias para esse potencial cliente. Se eu estou dentro de um marketplace, ali também eu vou ter que ter uma presença profissional com informações sobre a minha empresa, informações claras sobre o meu produto. Eu vou ter que ter, digamos, uma resposta tempestiva, rápida, para o cliente que entrar em contato comigo. Tudo isso é a primeira impressão que a gente vai passar para o nosso cliente, seria a nossa landing page. E aí, um outro ponto que é importante pensar para a gente adquirir essa lead seria, de repente, um incentivo, algo a mais que a gente pode dar para esse nosso cliente. Então, como é que a gente vai adquirir essa lead? A gente pode dar para eles um e-book com informações relevantes para eles, a gente pode dar, de repente, uma amostra grátis, a gente pode passar para eles material visível, né? Um vídeo explicativo sobre alguma coisa, dados, relatórios com dados expressivos sobre o setor dele, que possam, de repente, ser usados depois para impactar escolhas que eles fazem no dia a dia, escolhas que podem ser até escolhas de que tipo de fornecedores eles poderiam estar procurando, ou o que avaliar num fornecedor para eles poderem chegar depois até vocês, né, de maneira mais natural. Então, tudo isso são escolhas que a gente vai fazer para poder conquistar essa lead. O que é muito interessante? Interessante também ter um relatório no qual vocês tenham todas essas leads e vocês tenham muito claro o follow-up feito nessas leads. Porque essas leads, elas têm que ser seguidas durante um bom tempo. A gente falou no comecinho, né?
a venda B2B, ela tem um ciclo mais longo, ela dura um pouquinho mais de tempo até ser finalizada. Então, é importante que a gente consiga seguir essa nossa lead durante um bom período de tempo. Então, a gente tem que ter conteúdo, a gente tem que ter informação e touch points com esse potencial cliente durante um longo tempo para poder fazer com que ele faça essa conversão da lead a cliente. E aí, a gente chega no terceiro passo. Esse terceiro passo aqui, bom, a gente falou, né, do quanto é importante selecionar os canais certos para poder atrair essas leads. A gente falou do que a gente vai usar, quais são os meios que a gente vai utilizar para poder adquirir essas leads, né, fazer a conversão dessas leads em somente tráfego a lead. E aí aqui a gente vai, então, ver o que a gente vai fazer para nutrir essas leads e gerenciar elas até que elas se transformem em clientes. Então, a gente até falou um pouquinho antes da importância de ter os vários pontos de contatos com essas leads ao longo desse período que elas vão estar com a gente sem ser ainda clientes. E aí, acompanhando essas leads ao longo do tempo, a gente vai não só classificar elas em estágios, mas a gente vai conseguir acompanhar elas com informações relevantes ao longo desse período, em modo que elas possam ser sempre atraídas para o nosso produto, atraídas para a nossa empresa, e que elas possam começar a criar uma ideia mais completa daquilo que seria fazer um business com a nossa empresa. E aí aqui a gente teria que ter, então, diferentes touch points, que seriam touch points escaláveis. Então, a gente poderia ter um blog, no qual a gente, semanalmente, como a gente já falou antes, insere informações relevantes para um determinado mercado, informações relevantes para categorias de produto, né? A gente pode ter vídeos que saem toda semana, que educam os nossos potenciais clientes. A gente pode ter, de repente, materiais que a gente pode botar à disposição dos nossos potenciais clientes, que eles podem fazer o download online. A gente pode condividir com os nossos clientes histórias de sucesso. Histórias de sucesso sobre a nossa empresa, histórias de sucesso sobre clientes nossos que tiveram sucesso porque estavam, digamos, com uma relação conosco, que tinham uma relação conosco, porque usaram o nosso produto, eles tiveram sucesso. Então, vocês podem contar um pouquinho daquilo que vocês são, do sucesso de vocês, através do sucesso de clientes. E esses materiais aqui são materiais escaláveis, porque vocês podem usar com todos os tipos de clientes de vocês, né? E podem usá-los ao longo de todo o ciclo de vida dessa lead, até ela se tornar um potencial, um cliente realmente. Aí a gente também tem touch points one-to-one, que seriam touch points um pouquinho mais personalizados. Seria um e-mail com o nome desse cliente, com informações específicas do setor desse cliente, com informações relevantes para o tipo de produto que ele está procurando, informações, de repente, que podem ser materiais personalizados, como vídeos educacionais para esse cliente, que a gente pode mandar para eles. A gente pode fazer uma chamada com esse cliente para entender as dores desse cliente, mas também poder trazer soluções para ele ao longo desse período que ele ainda não se tornou cliente. A gente pode mandar amostras grátis para que ele possa provar o nosso produto. E, de repente, uma coisa que eu acho interessante é a lead ainda não se tornou nosso cliente, mas a gente está todo mês lançando produtos novos. Então, a gente pode, de vez em quando, entrar em contato com o cliente e dizer, olha, entrar em contato com a lead e dizer, olha, estou mandando para ti essa amostra grátis do nosso lançamento, que vai ser lançado no mês X. Então, tu vai ter a possibilidade de provar isso antes de todo o mercado. Então, fazer com que essa lead, esse potencial cliente, se sinta especial, se sinta tomado conta, né?
Então, esses detalhes, esses tipos de touch point, eles podem aproximar esse potencial cliente de vocês e impulsionar essa lead a se tornar um cliente realmente. Outra coisa também seriam os estudos de caso, que são histórias de sucesso, mas um pouquinho mais alinhadas com aquilo que poderia ser a categoria desse cliente ou o tipo de business desse cliente. Então, a gente procuraria algo que seria muito, muito semelhante com aquilo que é a realidade do cliente, para poder mostrar para eles, olha, eu tenho esse cliente que é muito parecido contigo, que está tendo resultado porque ele está em contato comigo. Por que tu também não se torna o nosso caso de sucesso, né? Por que tu também não se torna nosso cliente e tenha um sucesso como esse cliente aqui? Então, aqui só para vocês verem que o conteúdo é rei, mas a automação é rainha. Então, é muito importante a gente não ter só conteúdo personalizado, mas ter a possibilidade de automatizar todo esse conteúdo, em modo que a gente consiga seguir uma pipeline, fazer um follow-up das nossas leads, para poder trazer eles até o final do nosso funil e convertê-los em clientes. E aqui, acho interessante esse último exercício aqui, antes de a gente chegar no finalzinho da nossa apresentação, mas acho que é um exercício muito, muito importante, que às vezes passa despercebido por algumas empresas, e eu acho que é bom relembrar, né? Então, o B2B Customer Lifetime Value, qual é o valor do nosso cliente? O que ele vale para a gente? Ele não vale só aquilo que ele comprou da gente. A gente tem um produto que vale 2.000 euros, e ele comprou esse produto da gente, então o nosso cliente ele vale 2.000 euros. Não, a gente tem um custo de investimento para poder trazer essa lead até a gente. A gente tem um custo para nutrir essa lead ao longo do tempo. A gente tem um custo para converter essa lead. E no final, esse cliente, no final, essa lead se torna uma cliente. Então, qual é o custo de tudo isso, né? Acho que é importante a gente ter bem presente esse ciclo de vida, né? Que pode ser médio, longo, mas é muito importante a gente também entender como a gente pode aumentar esse custo, esse valor desse cliente. Ou seja, eu tive todo um gasto energético e um investimento financeiro para trazer esse cliente até mim. Vale a pena eu não tomar conta desse cliente e fazer com que esse cliente ano que vem não seja mais meu cliente? Não. Vale a pena tomar conta desse cliente e fazer com que esse cliente ele seja fidelizado e ele fique comigo por toda a vida. Então, a gente também tem que colocar tudo isso no papel e fazer a conta, né? Para depois entender como a gente pode otimizar os nossos processos e fazer com que esse cliente siga com a gente para sempre. Para sempre é uma palavra bem grande, né? Mas eu acho importante a gente ter essa ideia. Bom, e aqui é só para vocês terem uma noção daquilo que é o que a gente acabou de falar, né? Então, o número de leads. Quando a gente entrou num canal, a gente está usando alguns canais para atingir um volume de leads importante, né? Então, qual é o número de leads que chega até mim todos os meses? Qual é o percentual de fechamento dessas leads? Então, percentual de leads que se tornam clientes. Qual é o valor médio da minha venda? Então, o meu produto, quanto é que ele custa? Mais ou menos, eu tenho diferentes tipos de produtos, diferentes tipos de valores, mas, mediamente, qual é o meu ganho, né? Com esses clientes. Depois, o investimento e os custos que eu tive para poder adquirir essa lead e fazer a conversão dessa lead em cliente. Qual foi, então, o meu lucro em tudo isso? E, no final, quanto esse cliente continua ainda comprando de mim? Foi uma vez e nunca mais? Foi duas? Ele continuou comprando e continuou aumentando o ARPU, né, de compras? Então, vamos ver direitinho o que é essa conta aqui. Então, aqui eu tenho o meu mês, né? Todos os meses, mais ou menos o que acontece, o mês X, vamos falar de setembro, o que aconteceu em setembro, né? Então, aqui, bom, vou falando aqui
tudo junto porque o meu primeiro número não apareceu. Então, no meu mês de setembro, eu adquiri 20 leads. O percentual de conversão foi 5%. O meu valor médio de aquisição, né? O meu valor do meu produto, $2.000 aqui, por exemplo. Quanto que eu gasto mediamente para adquirir uma lead? Qual é o meu lucro, então? E aí, quanto esse cliente realmente compra de mim? E aí, vendo todo esse cálculo aqui, eu vou entender realmente qual é o valor, o Customer Lifetime Value. Então, o valor desse meu cliente. Acho que é importante a gente ter em mente sempre esse dado. E aí, chegando no finalzinho da nossa apresentação, queria ver com vocês as principais conclusões, né? Os takeaways que a gente pode tirar dessa breve conversa de hoje. Então, primeiro de tudo, é a estratégia inbound e outbound. Quando a gente, empresa B2B, né, está pensando em criar uma estratégia de marketing, é interessante entender exatamente o que a estratégia inbound e a estratégia outbound pode trazer para nós. Quais são os nossos objetivos? O que a gente quer alcançar? Tendo isso muito claro, a gente consegue delinear qual é a melhor estratégia para ser aplicada. E, se não vale a pena, aplicá-las em contemporânea, ou seja, unir uma estratégia a outra, porque elas podem nos trazer diferentes resultados. Então, acho que isso é bem importante a gente ter em mente. Outra coisa, criar as etapas do nosso funil. Então, como a gente viu ali, né, na slide que a gente falava sobre quando a gente vai pedir em casamento alguém, a gente não pede em casamento no primeiro encontro. Porque a gente tem que conhecer essa pessoa, a gente tem que confiar nessa pessoa para poder realmente depois de ter essa conexão, dizer, ok, essa é a pessoa certa para mim, é com ela que eu quero me casar. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui durante esse encontro, né, entre empresas B2B, que são empresas fornecedoras e empresas compradoras, elas vão ter que passar para esse funil aqui também. Ou seja, a gente vai ter que fazer a nossa primeira impressão ser ótima, a gente vai ter que ter modos de entrar em contato com esse nosso potencial cliente B2B, a gente tem que fazer com que esse cliente se interesse pela gente, confie em nós, até que ele decida se tornar o nosso cliente. E aí, no final, né, de tudo isso, nesse funil de venda, a gente tem que ter muito presente a estratégia de gerenciamento dessa lead, que não é só o nutri-la, mas como gerenciá-la. Eu sei que na primeira slide eu mostrei para vocês alguns instrumentos que a gente tem, que são online, que podem nos suportar no atingir um maior número, um volume maior de clientes, mas é importante também notar que nós, sem um time físico, talvez não conseguimos ir muito longe. Então, é importante a gente ainda ter essa... como é que a gente fala? Essa confiança no nosso time físico, né? No nosso time de vendas, porque eles, bem equipados, vão conseguir nos trazer melhores resultados. Então, fazer essa combinação de gerenciamento de leads através de touch points, que são touch points mais escaláveis, com touch points mais personalizados, no qual a gente faz essa combinação entre online e offline, seria o modo ideal para a gente conseguir apresentar melhor os nossos pontos de força e chegar naqueles que são os nossos clientes target e conseguir convertê-los depois em clientes não one shot, mas clientes fidelizados que continuem com a gente a longo prazo. E é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Não sei se tem alguma pergunta, eu fico à disposição para responder perguntas e qualquer dúvida que vocês possam ter. Ana, muito obrigada pela fantástica apresentação. Eu não sei se alguém quer aproveitar para colocar alguma questão à Ana, alguma dúvida com que tenham ficado. Podem levantar a mão. A Susana Almeida agradece.
Mais algo. O Gonçalo também, o Gonçalo Ribeiro também agradece. Bem, todos muito tímidos, né? Eu tenho aqui uma questão para ti, Ana. Podes-nos explicar quais são as tendências, o que é que tu consideras que são as tendências específicas no mercado B2B que vês como mais importantes para as empresas atualmente? Sim. Bom, essa pergunta é bem interessante. E uma coisa que eu vejo que antes não era tão presente e hoje acaba se tornando sempre mais presente é o fato de ter o vídeo como algo muito necessário e que tire uma barreira entre a empresa compradora e a empresa vendedora, né? Nesse mercado B2B. Então, a gente usa muito essa parte do vídeo para aproximar as empresas. Eu falando, né, até como Alibaba.com, um instrumento que a gente tem dentro da plataforma que eu acho muito interessante é o live streaming. Então, a gente coloca as nossas empresas vendedoras, né, que estão dentro da plataforma, fazendo um live streaming dentro da sua empresa, dentro da sua fábrica, mostrando live, indireta, né, os seus produtos, os seus pontos de força para os compradores que estão online dentro da plataforma. Então, acho que isso é muito interessante e tira um pouquinho essa barreira entre empresa compradora e empresa vendedora. Um outro ponto que eu acho interessante é a parte de automação. Então, automatizar o máximo possível nossos processos, a nossa comunicação. Isso dá tira um pouco o peso daquilo que é o time, daquilo que são as atividades diárias do nosso time de vendas. Então, investir em processos automatizados, em conteúdos que possam ser utilizados para diferentes tipos de clientes, em diferentes momentos do ciclo de vida deles, é importante porque nos suporta a chegar em maneiras mais rápidas ao nosso cliente, mas também nos suporta a ter um contato, não diário, mas muito frequente com os nossos clientes, que sejam também contatos assertivos. Obrigada, Ana. Eveline Silva coloca-nos aqui uma questão. Pergunta se sugeres alguma ferramenta para cálculo, presumo que automaticamente, do CX Lifetime Value, ou ferramentas de automação desses dados que facilitem o acúmulo dessas informações e o cálculo do resultado. Boa pergunta. Bom, a gente vai mandar para vocês o slide, então vocês vão ter a fórmula que vocês podem fazer depois de maneira manual, mas eu vou dar uma olhadinha em alguns instrumentos, porque com certeza a gente tem algumas coisas bem interessantes online, mas eu não vou saber sugerir nada agora. Eu vou dar uma olhadinha, depois eu passo para ti, Carla, e aí tu pode passar para eles alguns instrumentos. Colocamos depois nos slides, quando enviarmos também a gravação. Perfeito. Tá bem? Mais alguma questão? Eu vou aproveitar e eu vou colocar mais uma. O que é que tu recomendas para as nossas empresas encontrarem um equilíbrio entre as estratégias de inbound e outbound no planeamento estratégico? Existem situações em que uma estratégia é mais eficaz do que outra? Qual é a tua opinião, Ana? Perfeito. Bom, na verdade, acho que a gente falou bem sobre isso durante a apresentação, né? É muito interessante entender realmente o que cada uma dessas estratégias pode trazer para a gente, né, em termos de resultado, mas o primeiro ponto é entender qual é o nosso objetivo. Qual é o objetivo que a gente tem? É atrair um volume grande de clientes ou ter, de repente, um volume mais baixo, mas mais assertivo, mais targetizado com o nosso produto? Então, o primeiro ponto, com certeza, é aquele de entender o nosso objetivo. O que a gente quer alcançar? Entendendo isso e tendo isso muito claro, eu acho que fazer o utilizo de ambas estratégias, complementando uma a outra, seria a coisa ideal. Com certeza, a gente tem, por exemplo, o inbound, a estratégia inbound, como um modo muito, muito eficaz para atrair em massa volumes
de potenciais clientes. Então, isso seria uma estratégia para nos trazer contatos que talvez a gente não teria nem noção que poderíamos entrar em contato, por exemplo. Mas ali a gente tem que ter depois uma segmentação dessa lead de maneira rápida e um follow-up dessas leads para que a gente não perca a possibilidade de entrar em contato e converter essas leads. Num segundo momento, a estratégia outbound é aquela que nos permite sermos nós aqueles que classificam os potenciais clientes que a gente quer alcançar. Nós, em maneira proativa, vamos até os clientes. Então, ali a gente vai ter uma pipeline muito mais reduzida, mas uma pipeline que tem muito mais possibilidade de fazer uma conversão ali. A gente pode ter uma conversão mais alta. E ali, a gente consegue também trazer para o nosso portfólio de clientes empresas que podem ser importantes para atrair, consequentemente, outras empresas que a gente teria interesse de alcançar. Então, por isso que eu acho que é importante entender primeiro o nosso objetivo e fazer uso de ambas as estratégias e modo de ter resultados diferentes provenientes de cada uma delas. E, então, como é que a gente equilibra, né? É entendendo exatamente em qual momento utilizar elas. A gente vai utilizar a estratégia outbound para chegar até as empresas que a gente quer dentro do nosso portfólio, que a gente acha que pode ser interessante para conseguir outras empresas, e empresas que a gente sabe que são em linha com o nosso produto. A gente vai usar a estratégia inbound para atrair o maior número de empresas até a gente e fazer com que essas empresas que talvez não sejam tão em target agora, através de uma educação que vai ser feita por nós, através de conteúdos deliberados por nós, elas possam se tornar em target e, em um segundo momento, se tornar nossas clientes. Então, acho que é mais ou menos isso, esse equilíbrio aqui, né? Entender direitinho o nosso objetivo e depois quais são os resultados que a gente quer alcançar através de cada uma dessas estratégias. Obrigada, Ana. Não sei se mais alguém tem alguma questão para colocar à Ana. Sempre todos muito silenciosos. Muito tímidos, são muito tímidos. Bem, também se tiverem depois alguma questão, podem te enviar um e-mail, entrar em contato contigo, através do LinkedIn ou por e-mail, que tu ajudas e respondes. Queremos agradecer a todos a vossa participação e presença no nosso webinar e vemo-nos num próximo. Obrigada, Ana, mais uma vez pela excelente apresentação. Obrigada a todos, foi um prazer. Beijinhos, nos vemos na próxima. Obrigada, até à próxima, obrigada.